Boa noite, Edilando, Jéssica e Kícia. Vamos ao trabalho. Nós temos que concluir o estudo hoje do agravo de instrumento e depois vamos passar já para o próximo recurso, o agravo interno. Vamos ver o tempo que vai sobrar, provavelmente vai chegar ao final desse nosso encontro de hoje. E na próxima aula a gente termina os embargos de declaração e vamos para o STF, para o STJ, para ver os recursos perante os tribunais superiores. Tá? Então vamos começar. Como eu lhes disse, deixa eu destacar aqui. Pronto. Agora foi. Então, senhores, na aula passada nós vimos todos os tópicos sobre o agravo de instrumento, exceção feita ao objeto do agravo de instrumento, que ele vai nos demandar um tempo maior, e aí nós combinamos de deixar para o começo desse nosso encontro. Quero apenas recordar aos senhores, vou trazer, portanto, aqui o caput do artigo 1015, e recordar o que nós já estudamos, especialmente quando da análise dos objetos da apelação, que o sistema processual, sistema recursal, tendo como base o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma mudança paradigmática, uma mudança quanto ao regime de preclusão das decisões interlocutórias. Então vejam que o artigo 1015 prevê que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então não é toda decisão interlocutória que é impugnável por agravo de instrumento. E as decisões interlocutórias que não sejam impugnáveis por agravo de instrumento, como nós vimos, deverão ser objeto de impugnação quando da preliminar de apelação, é o que consta do 1009, artigo 1009, em seu parágrafo 1º. Então, acaba que o estudo do agravo de instrumento, ele até complementa o estudo da apelação, porque, afinal de contas, nós veremos quais são as decisões interlocutórias que serão objeto da apelação em preliminar de apelação, a contrário sensu, por exclusão. Né? E aí, para encerrar, e podemos avançar, para fins de recordação, as decisões interlocutórias que são objeto de impugnação mediante preliminar de apelação, artigo 1009, parágrafo 1º, são aquelas que não são impugnáveis de imediato por agravo de instrumento. E é isso que nós passaremos a ver aqui, quais são as decisões interlocutórias impugnáveis de imediato mediante o recurso chamado agravo de instrumento. Não são todas as interlocutórias, portanto, são as interlocutórias que versarem sobre as matérias que nós abordaremos aqui. Nós vimos também na aula passada que a sentença, que é um dos objetos da apelação, a sentença tem a sua definição legal no artigo 203, parágrafo 1º, ao passo que a decisão interlocutória ela tem a previsão normativa no 203, parágrafo 2º. Então, só para não deixar isso também solto aqui, uma ponta solta, decisão interlocutória é toda decisão que não é uma sentença. Já a sentença é uma decisão que tem a aptidão de colocar fim ao processo ou à fase cognitiva do procedimento, a fase de conhecimento do processo sincrético. Então, decisão interlocutória é toda decisão que não coloca fim ao processo. É a conclusão que nós chegamos quando da análise do 203, parágrafo 2º, e nós já vínhamos falando sobre isso em mais de uma oportunidade, não só nesse semestre, mas durante o transcurso da nossa caminhada aqui com o processo civil. Vamos lá, vamos ver as hipóteses. Portanto, a primeira das matérias objeto que faz com que a decisão interlocutória seja objeto de agravo de instrumento é quando a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória. Bom, as tutelas provisórias, que se subdividem em tutela de urgência e tutela
da evidência, as tutelas provisórias estão previstas nos artigos 294 a 311 do CPC. Como eu lhes disse, nós temos a tutela provisória de urgência e a tutela provisória da evidência, baseado na evidência. A tutela provisória da urgência, ela se subdivide, né? Então, aqui nós teremos esse item 1 se subdividindo entre item 1A, vamos chamar assim, a tutela antecipada, e item 1-B, a tutela cautelar. Tutela cautelar. Vejam que aqui o legislador ele não faz distinção, né? A tutela da urgência ela está prevista entre os artigos 300 a 302, e aí, a depender da modalidade, né? A tutela antecipada 303 e 304 também, a tutela cautelar 305 a 310. Os senhores encontram facilmente na própria análise do código, as seções ajudam a identificação. E a tutela da evidência encontra-se no artigo 311 do CPC. Agora veja uma situação, né? Então, antes de tudo, percebam que o legislador não faz menção específica e precisamente se é a tutela da urgência na modalidade antecipada ou se é a tutela da urgência na modalidade cautelar antecedente ou incidental, todas aquelas subdivisões que há na tutela provisória. É qualquer tutela provisória. Seja a tutela da urgência, seja a tutela da evidência, em qualquer uma das subdivisões. E a outra consideração é que o legislador aqui ele também não faz distinção se o juiz concedeu a tutela provisória requerida ou se o juiz indeferiu, não concedeu a tutela provisória requerida, pleiteada. É a decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. E a decisão interlocutória versa sobre tutela provisória quando concede ou quando não concede a tutela provisória requerida. Agora, vejam, é muito comum na prática que uma das partes solicite uma tutela provisória, em geral é o autor quem solicita, e o autor despacha, o juiz despacha, na verdade tem um conteúdo decisório implícito, no sentido de que não vai analisar a concessão ou não da tutela provisória, não vai analisar os requisitos da tutela provisória agora, que vai esperar algum fenômeno, em geral, que vai esperar a manifestação do réu, para que somente depois ele possa aferir ali se tem fumus boniuris, se há periculo in mora ou não. Lembre-se que a tutela da evidência despreza o fumus boniuris, é verdade. A tutela da evidência despreza o periculo in mora, tá? Despreza o periculo in mora e basta o fumus boniuris na tutela da evidência. Então, na prática, é muito comum que o juiz venha, ele não chega a indeferir diretamente, mas ele diz que não vai analisar agora, que vai analisar posteriormente. Só que isso acaba que indiretamente é, pelo menos de modo implícito, um indeferimento, pelo menos um indeferimento momentâneo. Quando o juiz diz que não vai conceder agora, que não vai analisar agora, ele está dizendo que não vai conceder agora. Então, esse despacho, que tem um conteúdo decisório implícito, ele equivale a uma não concessão. E, por conta disso, vem prevalecendo o entendimento no sentido de que seria cabível, então, o agravo de instrumento se a parte quiser, no tribunal, demonstrar que não dá para esperar, que a questão dela é urgente, especialmente se tratando de uma tutela de urgência. Nesse sentido, o enunciado de número 29 do FPPC, né? FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Fórum Permanente de Processualistas Civis. Ainda nessa hipótese, né, e aí esse enunciado vai dizer que nessa hipótese em que o julgador não concede
momentaneamente e despacha no sentido de que vai decidir analisar posteriormente, isso equivale a uma não concessão, que seria cabível agravo de instrumento, como eu lhes disse ainda agora. E duas considerações para que nós possamos concluir esse inciso, e vamos ver cada um dos incisos assim, o máximo que tiver para falar, porque aqui é uma questão realmente sensível definirmos quando é que é cabível o agravo de instrumento. Vejam, nós estudamos aqui o procedimento em grau do tribunal, o procedimento recursal, e nós vimos lá no artigo 937, inciso 8º, que é cabível, nesse caso precisamente, a sustentação oral no agravo de instrumento. Percebam bem, em geral, o agravo de instrumento não conta com sustentação oral. Em geral, não conta. E no 937, inciso 8º, nós temos uma previsão específica, no sentido de que será cabível sustentação oral no agravo de instrumento que versar sobre, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Percebam que não cabe sustentação oral em todo e qualquer agravo de instrumento, mas nessa hipótese específica do inciso 1º. E parece que vale a pena aí uma acumulação. E a última consideração aqui é o seguinte: lembrem-se também da previsão do artigo 1013, parágrafo 5º. 1013, parágrafo 5º. Esse 1013, parágrafo 5º, prevê o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Percebam que nesse inciso 1º do 1015, nós temos o cabimento do agravo de instrumento a respeito de uma decisão que versa sobre tutela provisória, mas é decisão interlocutória. Vejam o caput do 1015. Agora, se essa matéria do 1015, inciso 1º, tutela provisória, tiver sido tratada na sentença, o cabimento não é de agravo de instrumento. O cabimento é de apelação. Haveria, portanto, aí uma prevalência do aspecto formal de ter sido decidido na sentença do que o aspecto conteudístico. Então, não basta que seja uma matéria que esteja no 1015. Tem que ser uma das matérias do 1015 tratadas em decisão interlocutória. Nesse mesmo sentido do que eu acabo de lhes dizer, nós estudamos isso quando da análise da apelação. 1009, parágrafo 3º. O disposto no caput, cabimento da apelação em face da sentença, caput do 1009, o disposto no caput desse artigo, do 1009, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015, aqui ele não menciona uma hipótese específica. Qualquer matéria do 1015, quando estiver tratado numa sentença, o recurso cabível vai ser a apelação, e não um agravo de instrumento. Ok? Então, para ser cabível o agravo de instrumento, tem que ser uma decisão interlocutória que verse sobre uma dessas matérias. Se uma dessas matérias estiver constando de uma sentença, não cabe agravo de instrumento, cabe apelação pelo 1009, caput pelo 1009, parágrafo 3º, e nesse caso específico também pelo 1013, parágrafo 5º. Ok? Então, meus amigos, é isso. Vamos avançar. Vamos continuar a análise das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Nós já analisamos o inciso 1º, vamos agora ao inciso 2º do artigo 1015. Artigo 1015, que sustenta, que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre mérito do processo.
Qual é o tipo de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo? Posso citar aqui para os senhores. Por essência, o artigo 356, aquele... vou pegar no código, que acho que vai ser mais rápido do que ficar digitando aqui. Mas é o julgamento antecipado parcial do mérito. Do julgamento antecipado parcial do mérito. O parágrafo 5º desse artigo 356 vai até afirmar expressamente o cabimento do agravo de instrumento. Acaba havendo aqui uma redundância, né? Já seria cabível pelo 1015, inciso 2º, e também pelo 356, parágrafo 5º. Muito obrigado, viu, dona moça? E uma outra hipótese de um julgamento de mérito mediante decisão interlocutória é a que consta do 354 do CPC. O artigo 354 do CPC, ele prevê, né, numa denominação lá nada técnica, nessa parte do código, a terminologia, a denominação não é a mais precisa, mas ele chama lá, na seção da extinção do processo, que ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, o 485 não nos interessa aqui, né? O 485 são as sentenças terminativas, vícios processuais insanáveis, quando não se analisa o mérito. Mas o 354 também faz menção ao 487, incisos 2º e 3º. O 487, inciso 2º, prescrição e decadência. O 487, inciso 3º, trata de homologação de autocomposição. Homologação de autocomposição. Então, nessas hipóteses, também haverá julgamento de mérito, que consta do artigo 487, prescrição e decadência é direito material, homologação de autocomposição, as partes mesmo transigiram sobre o direito material, isso realmente é mérito, até porque consta do 487, que prevê lá que haverá resolução do mérito. Então, seja as hipóteses do 356, seja as hipóteses do 354, nós temos decisão interlocutória que julga, que provê, que analisa o mérito. E aí, vejam, aqui, eu sempre converso isso com os alunos na aula lá de Processo Civil 1, e foi ainda quando estávamos naquele velho ambiente, o velho normal, né, encontros presenciais e tal, que é uma novidade do Código de 2015, a adoção da teoria dos capítulos da sentença. Porque no Código de 73, as decisões interlocutórias somente podiam versar sobre questões incidentais, questões processuais e tutela provisória. Então, não era possível ao juiz, por decisão interlocutória, era o entendimento que se prevalecia no Código anterior. Não era possível ao juiz, por decisão interlocutória, julgar, por meio de tutela definitiva, o mérito, uma parcela do mérito da demanda. Ao passo que no Código atual, 356, 354, isto é plenamente possível e admitido. Nas hipóteses do 356, se não for interposto o agravo de instrumento, que é o recurso cabível, trânsito em julgado, coisa julgada. Os parágrafos do 356 vão dizer que é cabível a execução, inclusive após o trânsito julgado. O parágrafo 3º, salvo engano, do 356, afirma expressamente tratar-se de execução definitiva para a satisfação do que consta na sentença. Então, veja, é decisão de mérito, precisamente. Ok? Recordem-se, também retomando aqui o que nós estudamos em um tópico que já se passou bastante tempo, mas no procedimento recursal, aquela técnica de ampliação do colegiado. O artigo 942 prevê a técnica de ampliação do colegiado quando do julgamento não unânime. Ele, no seu parágrafo 3º, inciso 2º, afirma que esta técnica também se aplica ao agravo de instrumento em caso de reforma, trazendo aqui para os senhores, tá? No caso de reforma de decisão interlocutória que verse sobre julgamento parcial do mérito. Olha aí, ó.
Artigo 942, no caput, faz menção à ampliação do colegiado em relação à sentença, à apelação que julga a sentença, né? Aí olha o parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em inciso 2º, agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então percebam que esta técnica da ampliação do colegiado não é em todo caso de agravo de instrumento. É no agravo de instrumento que versar sobre decisão interlocutória que analisa o mérito e quando o resultado do agravo de instrumento for a reforma da decisão. Então qualquer outro agravo de instrumento não cabe. Agravo de instrumento sobre decisão de mérito que mantém a decisão não cabe. Tem que ser um julgamento não unânime de decisão interlocutória sobre o mérito, no sentido de reformar a decisão. Veja como é que é muito preciso. Agora, não confunda. Isso que eu estou falando, que tem que ter reforma da decisão, julgamento não unânime, só para esse caso de mérito, é para ampliação do colegiado. Eu também chamo a atenção que o inciso 2º do 1015, o 1015, inciso 2º, que é o nosso objeto inicial de estudo aqui, ele prevê o cabimento do agravo de instrumento quando a decisão interlocutória versar sobre o mérito do processo. E versa sobre o mérito do processo a decisão interlocutória quando o mérito é julgado procedente ou improcedente. Na hipótese do inciso 2º, o legislador não foi preciso a ponto de especificar um resultado. O que eu mencionei ainda agora para os senhores foi para a aplicação da técnica da ampliação do colegiado. Ok? E aí, vejam, justamente essa questão a respeito da distinção entre decisão de interlocutória, que analisa o mérito, e sentença, que em geral analisa o mérito, né? É discussão, eu já vou te atender, tá, Luana? Só concluir esse raciocínio aqui. No sistema anterior, como eu lhes disse, o mérito ele era julgado só por sentença. O mérito, a tutela definitiva, final, somente por sentença. E no Código atual houve uma ampliação para permitir que, por decisão interlocutória, o juiz já julgasse o mérito, de modo definitivo. É a hipótese do artigo 355, do 356. Na verdade, por decisão interlocutória é do 356. O juiz profere uma decisão interlocutória sobre o mérito e julga procedente ou improcedente o pedido. E ele não coloca fim ao processo porque não julgou todos os pedidos. Imagina, então, que se vá a juízo formulando o pedido de dano material, dano moral e dano estético. O juiz já está convencido, já formou o seu convencimento quanto ao dano material. Quanto ao dano moral e dano estético, não, o processo vai prosseguir. Quando ele julga o dano material, é uma decisão interlocutória sobre o mérito. E aí, se ele julgar procedente ou improcedente, pouco importa. Vai caber agravo de instrumento. Mas se esse mesmo pedido de dano material fosse julgado na sentença, não seria cabível agravo de instrumento, seria cabível apelação. Então percebam que a depender do momento na qual o julgador analisa o mérito, se numa decisão interlocutória, no curso do procedimento, ou no momento final, mediante uma sentença, muda o recurso cabível. Quando o mérito é analisado por decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Quando o mérito é analisado por uma sentença, o recurso cabível é a apelação. E o que nós temos aqui de curiosidade, né? de questão até técnica e dogmática para resolver? Nas duas decisões, nós temos julgamento de mérito. E como eu lhe disse, decisão interlocutória acaba agravo de instrumento, decisão final, sentença, acaba apelação. E há distinções importantes entre apelação de um lado e agravo de instrumento do outro lado. Essas distinções nós já até discutimos aqui. A primeira dessas distinções é quanto ao efeito suspensivo. A apelação tem efeito suspensivo. Ope iudices. Não, ope legis, automaticamente pela lei, que está no artigo 1012. Ao passo que o agravo de instrumento não. O efeito suspensivo
ope legis. Vigora a regra do artigo 995. Então, quando cabível agravo de instrumento, a decisão interlocutória que versou sobre o mérito produz efeitos imediatamente. É até por isso que o artigo 356 prevê a possibilidade de execução em autos apartados, em um dos parágrafos lá. E uma outra distinção importante se dá quanto à sustentação oral, que também na apelação é presente e no agravo de instrumento é ausente. A única hipótese de sustentação oral em agravo de instrumento nós vimos, está no inciso 1º do 1015. É o agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que impugna... Não, agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Aí, nesse caso, cabe agravo de instrumento. Nas outras hipóteses, como nessa do inciso 2º, mérito do processo, não cabe sustentação oral. Então, se o julgador julgar o mérito na decisão interlocutória, vai ser cabível agravo de instrumento, e de um lado vai ser melhor para a parte, porque não tem efeito suspensivo, de outro lado não vai ter sustentação oral. Então, são duas distinções muito importantes que há na prática entre o agravo de instrumento e a apelação. Tá? Deixa eu ver como é que eu posso ajudar a nossa digníssima colega Luana com a dúvida dela. Só queria fechar esse raciocínio aqui, tá, Luana? Agora eu vou lhe atender com toda a calma e carinho do mundo. Professor, não entendi. Desculpe interromper. Para com isso. Que é isso? Não, mas veja. Se a prescrição será dada por sentença, por que cabe no inciso 2º do 1015? Mas eu não falei que a prescrição é por sentença. A prescrição resolve o mérito. Vejam lá no 487. Talvez você esteja perguntando isso porque o 487 está no capítulo da sentença, né? O 487 está no capítulo da sentença. Isso eu concordo com você. Só que o 355, o 354, o 355 e o 356 fazem menção ao julgamento antecipado nas hipóteses do 487. Então, o 354, vou trazer aqui a redação de novo para vocês. Olha, vou trazer a redação completa do 354. Acho que eu vou ajudar a Luana. Olha o 354, que é o que faz menção à prescrição e decadência. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485, esquece 485, e 487, inciso 2º, o seu caso que você aventou aí, cogitou, é o 487, inciso 2º, prescrição e decadência. O juiz proferirá sentença. Mas o juiz vai proferir sentença se ele acabar com o processo. Porque lembrem do que nós comentamos, 203, parágrafo 1º. Sentença é a decisão que põe fim. Aí olha o parágrafo único do 354. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas uma parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Então, acho que a resposta à sua indagação está no parágrafo único do 354. 203, parágrafo 2º. É a mesma decisão, do ponto de vista conteudístico do conteúdo, é a mesma decisão. Analisou a prescrição. A distinção entre elas é que uma decisão coloca fim ao processo e a outra não coloca fim ao processo. E é uma questão fática. A parte formulou um pedido só. O juiz reconheceu a prescrição daquela pretensão. Acabou o processo. É uma sentença. A parte formulou 50 pedidos. O juiz reconheceu a prescrição do pedido 1. Ele vai reconhecer a prescrição de uma parcela do pedido. Isso é decisão interlocutória e não sentença. Então, a grande distinção, como eu comecei dizendo, está no 203, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Você identificar quando que é uma sentença, aptidão para colocar fim ao processo, e parágrafo 2º, todas as outras decisões. A redação do parágrafo 2º do 203 é assim mesmo. Decisão interlocutória é toda decisão que não se enquadra no parágrafo 1º, que não se encaixe no parágrafo 1º, sei lá, algo nesse sentido.
Então, no parágrafo único do 354 é a hipótese. Quando o juiz julga, se pronuncia, seja homologando autocomposição, seja reconhecendo prescrição, ou seja julgando mesmo, ele analisando a pretensão do autor, acolhendo ou rejeitando a pretensão do autor, que são os incisos do 487, o que vai definir, distinguir uma sentença de uma interlocutória é se o processo acabou ou se o processo continuou. Se o processo continuou, é porque não se resolveu todo o processo. O julgamento do mérito foi de uma parcela do mérito. Então vai caber agravo de instrumento. Ok? Vamos lá. Seguindo. Que bom. Fico feliz, Luana. Então, pessoal, é o seguinte. Continuando aí o estudo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inciso 3º do artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 3º, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Em primeiro lugar, não é, nos incisos 1º e 2º, não é todo resultado da cognição judicial que enseja o cabimento do agravo de instrumento. É só quando se rejeita a alegação de convenção de arbitragem. Quando se acolhe a alegação de convenção de arbitragem, o recurso cabível não vai ser o agravo de instrumento. O recurso cabível possivelmente será a apelação. Por quê? Porque quando se acolhe a alegação de convenção de arbitragem, isto resulta no julgamento, isso resulta na prolação de uma sentença sem resolução do mérito, como consta do artigo 485, inciso 7º. Então, percebam, o juiz não resolverá o mérito quando acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência, e não importa essa hipótese. Então, quando a parte alega excelência, você não pode julgar, não. E o juiz acolhe, e realmente eu não posso, não. Porque tem a convenção de arbitragem, ele vai proferir sentença e vai colocar fim ao processo. Então, o acolhimento da alegação enseja uma sentença, 487, inciso 7º, e, consequentemente, o cabimento da apelação. Ok? Por isso que aquela palavra ali é importante. O agravo de instrumento, ele é cabível no caso de rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quando a parte alega a existência de convenção de arbitragem e o juiz rejeita, o processo vai prosseguir. Se o processo vai prosseguir, estamos diante de uma decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, ex vi, por força do inciso 3º. Convenção de arbitragem é um gênero, tá? Não vou poder aqui perder tanto tempo, nunca é perda de tempo, né? Investimento. Mas tratar tanto aqui sobre a arbitragem. Mas convenção de arbitragem é um gênero que tem, dentre as espécies, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A distinção básica entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral é que a cláusula é prévia, estabelecida previamente ao conflito, ao passo que o compromisso arbitral é posterior ao conflito. Tanto, seja ela qual for, ou seja, a convenção de arbitragem, seja em qual modalidade for, o gênero, é um pressuposto processual negativo. Então, é algo que não deve ter no processo, como a gente viu ali do artigo 487, artigo 485, inciso 7º do CPC, e é
possível, portanto, que o réu alegue, como eu já lhes disse, e o réu vai alegar em contestação a existência da convenção de arbitragem, para com isso provocar o reconhecimento do pressuposto processual negativo, e com isso a sentença de extinção, a sentença sem resolução do mérito. A previsão se encontra no artigo 337, inciso 10, e nos parágrafos 5º e 6º do CPC. Então, trata-se de uma questão preliminar, a parte pode alegar, o réu pode alegar como questão preliminar em contestação, vejam lá no 337, inciso 10, e o que me importa aqui são os parágrafos 5º e 6º desse artigo 337, para que a gente possa fechar o estudo da Convenção da Arbitragem, ajudar os senhores a recordar. Eu sempre falo disso na aula de questões preliminares. Olha lá. Excetuadas a Convenção de Arbitragem, que é a que nos interessa, e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Ou seja, a contrário senso, o juiz pode conhecer de ofício de tudo, menos da Convenção de Arbitragem. A contrário senso, o juiz não pode conhecer de ofício da Convenção de Arbitragem. Ele precisa de requerimento da parte, em preliminar de contestação. E se a parte nada alegar? Se a parte nada alegar, o juiz volta a ter a plena capacidade, a plena jurisdição para julgamento da controvérsia. É o que está no parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Vejam, as partes instituem juízo arbitral pela livre manifestação da vontade. Lá atrás, as partes celebraram a convenção de arbitragem, cláusula compromissória, por exemplo. Colocaram no contrato uma cláusula dizendo que não iam para o Poder Judiciário. Antes do réu se manifestar em contestação, ou ter a oportunidade de se manifestar em contestação, a outra parte abriu mão da arbitragem e manifestou tacitamente, ainda que não expressamente, mas por meio de uma atitude sua. Qual atitude? A propositura da demanda mediante a petição inicial, que ela não queria a arbitragem, que ela voltou a querer o Poder Judiciário, que é a regra geral do acesso à justiça. Então, o autor, quando ele vai a juízo depois de assinar a cláusula compromissória, ele está dando a entender que ele não quer, portanto, o juízo arbitral, que ele voltou a querer o juízo estatal. Ele adotou um ato comissivo nesse sentido. E aí o réu tem a oportunidade de, na contestação, colocar fim ao processo, ou ensejar o término do processo, se o juiz acolher aquela alegação. E quando o réu não faz nada, o réu, por um ato comissivo dele, o réu, por um ato omissivo dele, pela sua omissão, ele podia alegar e não alegou, faz com que a vontade das partes, o autor, por um ato comissivo, o réu, por um ato omissivo, as partes voltam a ter o interesse na jurisdição estatal. É nesse sentido o parágrafo 6º do artigo 337. Mas o que nós estamos estudando é o 1015, inciso 3º, que é a rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, o 337, inciso 10, diz que o réu pode alegar, e o réu alegou. Se, diante da alegação do réu, o juiz acolher, 485, inciso 7º, isso gera uma sentença. Sem resolução do mérito, vai ser cabível apelação. Agora, se diante da alegação do réu de convenção de arbitragem, o juiz recusar, rejeitar a alegação, aí sim estamos na hipótese aqui, fechamos a questão, cabe agravo de instrumento. Ok? Mas vejam bem, o que mais me interessa aqui, eu falei do que tinha para falar sobre convenção de arbitragem, fiz um apanhado geral. Agora, o que mais interessa aqui em relação ao agravo de instrumento é uma interpretação extensiva que o STJ concedeu. Então, anotem aí, importante. O STJ atribui uma interpretação extensiva a esse dispositivo. Em qual sentido? O STJV interpreta, neste inciso 3º, o cabimento do agravo de instrumento
sempre que a decisão interlocutória versar sobre definição do juízo competente. Então, ao interpretar esse inciso terceiro, o STJ incluiu, não está escrito nenhuma das hipóteses do 1015. É uma interpretação extensiva desse inciso terceiro. Sempre que a decisão interlocutória versar sobre definição do juízo competente, será cabível agravo de instrumento. Isso se deu por uma decisão já ali nos idos, 2016, 2017, há bastante tempo já, logo depois da promulgação do Código, RESP 1679909, 1.679.909, um julgamento da quarta turma, concedeu uma interpretação extensiva. Porque, veja, quando o juiz está se manifestando, se ele acolhe ou rejeita a convenção de arbitragem, ele está implicitamente afirmando se ele tem jurisdição para julgar aquela causa ou não, porque a convenção de arbitragem gera, por vontade das partes, uma exclusão de jurisdição. E o STJ viu, na mesma lógica, mesma ideia dessa definição, se o julgador pode ou não se pronunciar sobre aquela causa, se ele tem jurisdição, né, competência para apreciar aquela questão, ou se é do juízo arbitral, ele viu inserido ali, o STJ, viu inserido nesse inciso terceiro, toda a decisão sobre definição do juízo competente. Então, quando o juiz se pronuncia como competente ou como incompetente, será cabível agravo de instrumento por uma interpretação extensiva do STJ. Nesse julgado, o STJ disse, olha, seria até ilógico uma decisão como esta, definição do juízo competente, que se dá no início do procedimento, em geral se dá no início do procedimento, você não permitir uma impugnação de imediato, porque pode ser que o processo prossiga, então, no juízo que, ao final, vai ser declarado incompetente e vai anular todos os atos, vai ter que retroagir. Isso seria um desserviço à efetividade da jurisdição, à duração razoável dos processos, dos procedimentos. Então, essa foi a lógica do STJ, esse entendimento incluiu, nesse inciso terceiro, toda a decisão sobre definição do juízo competente. Ok? E nós teremos outros incisos, como eu já lhes disse, que eu vou mostrar que o STJ concedeu interpretações extensivas aqui e ali. É essa a tarefa que nós temos de ficar tentando entender como é que o STJ pensa ou está pensando, porque talvez agora ele não pense como ele pensava hoje à tarde, como ontem, como semana passada. É a árdua missão de quem atua com o direito. Ok? Vamos lá, vamos seguir? Então, pessoal, dando continuidade, vamos tratar do inciso 4º do artigo 1015 do CPC, o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que versa sobre IDPJ. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ninguém fica falando isso o tempo todo. Por completo, a gente abrevia por IDPJ. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, ele está previsto entre os artigos 133 e 137. E aí o grande ganho, né, além do ganho de segurança jurídica, de estabelecer um procedimento para que as desconsiderações se dessem de um modo seguro, por meio de um processo que assegure contraditório e ampla defesa, tudo mais, o grande ganho é que isto não se deu por meio de um processo autônomo, com esta única finalidade. Então, a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma questão incidental.
a um processo que tem uma outra finalidade, uma pretensão indenizatória, ressarcitória, e por não conseguir satisfazer o seu interesse ressarcitório, a parte pede a desconsideração. Então, a desconsideração é um instrumento, um caminho para alcançar a satisfação do interesse da parte. É uma questão incidental. Sendo uma questão incidental, ela é mesmo julgada por decisão interlocutória, como consta da previsão do artigo 136 do CPC. E aí aqui a gente volta para aquelas primeiras previsões que nós vimos, qualquer que seja o sentido da decisão do IDPJ, cabe agravo de instrumento. Assim como no inciso 1º, tutela provisória, qualquer que seja o sentido, pela concessão ou não. Mérito, qualquer que seja o sentido, pela procedência ou pela improcedência. No inciso 3º, não. Foi pela rejeição apenas, né, como nós acabamos de ver. Aqui no inciso 4º não se faz menção, então está numa previsão mais genérica. Decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, aqui também, qualquer que seja o resultado, né? Seja pelo deferimento da desconsideração ou pelo indeferimento da desconsideração. Isso vai ser resolvido por decisão interlocutória e vai ser cabível agravo de instrumento. Já a previsão do inciso 5º do artigo 1015, quanto ao cabimento do agravo de instrumento, vejam lá, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, aqui vai ser específico, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Vamos separar. São duas hipóteses, portanto. Olha aqui, a primeira delas. Então, item 5.1. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça. Separadamente, item 5.2. O acolhimento do pedido de sua revogação. Bom, os senhores devem saber que o benefício da assistência judiciária gratuita, a gratuidade de justiça, está prevista no artigo, ou a partir do artigo 98 do CPC. Né? Seja a pessoa natural ou a pessoa jurídica que demonstrem a insuficiência de recursos, têm direito à gratuidade de justiça. A questão é que na pessoa natural a insuficiência se presume, basta a mera afirmação. Na pessoa jurídica exige-se normativamente a demonstração. Eu sei que na prática, até da pessoa natural exige-se a demonstração, ainda que contra legem. O artigo 99 vai tratar do momento da solicitação de gratuidade. Vamos lá. Ó, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, pouco importa o momento em que foi concedido. E o artigo 100, assim como o artigo, vou botar os artigos 100 e 337, inciso 13, tratam da possibilidade da parte contrária impugnar. Então, a impugnação ao pedido ou a impugnação da concessão de gratuidade de justiça. Ok? Então, quando a parte pede a gratuidade de justiça, naturalmente o juiz pode acolher ou rejeitar, conceder ou não a gratuidade. Quando o juiz indefere o pedido de gratuidade, no pedido inicial da parte, cabe agravo de instrumento. Primeira hipótese, item 5.1, a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. Agora, diante do pedido inicial
da parte hipossuficiente, o juiz pode conceder. Vejam que desta decisão do juiz que concede a gratuidade, não cabe agravo de instrumento. O que a outra parte pode fazer é impugnar a gratuidade de justiça. A impugnação da parte adversa, que vai se dar em 15 dias. Se foi o autor, a outra parte vai impugnar na contestação. Se foi o réu que alcançou, que conseguiu a gratuidade, o autor vai ter 15 dias na réplica para impugnar, ou a qualquer, depende do momento, na verdade, em que a parte solicitou e o juiz concedeu, né? Então a regra é que 15 dias após a concessão, a parte tem 15 dias após a concessão da gratuidade para impugnar a concessão. Então, diante do pedido da parte adversa para impugnar, para retirar a gratuidade do seu adversário, o juiz pode indeferir o pedido de revogação. Quando ele indefere o pedido de revogação, significa que a gratuidade anteriormente concedida será mantida. Não cabe agravo de instrumento nessa hipótese. Mas, diante do pedido de revogação, diante da impugnação e o consequente pedido de revogação, o juiz pode acolher. A parte pode demonstrar, sei lá, só, a parte te enganou, tá? Tá se fazendo de pobre, de hipossuficiente, mas olha aqui a rede social dela. Acontece muito isso, né? Olha a vida que ela leva. Então, tira a gratuidade dela, ela pode pagar, sim, as custas judiciais. Ela não tem nada formalmente registrado em nome dela, mas ela tem condições de pagar. Olha o carro que ela anda, olha os lugares que ela frequenta, e aí o juiz vai e revoga. Dessa decisão do juiz que revoga, item 5.2, cabe agravo de instrumento. O acolhimento do pedido de revogação da gratuidade cabe agravo de instrumento. Então percebam, como é que nós vamos concluir o entendimento a respeito dessa hipótese de cabimento? Sempre que o hipossuficiente tem a sua pretensão indeferida, cabe agravo de instrumento. Quando o hipossuficiente, o pobre nos termos da lei, tem a sua pretensão acolhida, seja porque o juiz concedeu a gratuidade, seja porque o juiz não revogou, não cabe agravo de instrumento. Quando o hipossuficiente tem a sua pretensão indeferida, seja porque inicialmente o pedido de gratuidade não foi concedido, ou porque a revogação foi deferida posteriormente, nesses dois casos, cabem agravo de instrumento. E já que eu fui lá no capítulo da gratuidade, percebam o que consta do artigo 101 do CPC. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão foi resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Uma importante ressalva, né? A gente volta para o que consta lá do artigo 1009, parágrafo 3º, e a gente já viu aqui em mais de uma oportunidade, mas não custa recordarmos aqui. Se as matérias que tiverem elencadas no artigo 1015 não constarem de uma decisão interlocutória, mas de uma sentença, o recurso cabível não é o agravo de instrumento, mas a apelação. No mesmo sentido, 1009, parágrafo 3º. Quer dizer, no mesmo sentido da parte final do 101, tá? O disposto no caput desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença. E o caput desse artigo, do 1009, é o cabimento da apelação, que foi o recurso que nós estudamos na aula passada. Ok? Fechamos aí o estudo dessa hipótese do inciso 5 do artigo 1015. Vamos seguir. Só ver uma coisa aqui, porque parece que deu ruim no meu... Só um minutinho, pessoal, que não está funcionando uma coisa minha aqui.
Acho que agora foi. Vamos seguir. Continuando, então, senhores, o estudo do artigo 1015 e as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Vejam o que consta do inciso 6º, e assim a gente vai encaminhando para o final. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 6º, exibição ou posse de documento ou coisa. Bom, a exibição ou posse de documento ou coisa é um meio típico de prova, né? É uma prova em espécie regulamentada de modo típico no CPC. É o tipo de prova, é o meio de prova que consta dos artigos 396 a 404 do CPC. E o legislador destacou esse meio de prova porque entendeu que seria algo nefasto, algo gravoso para o processo, a possibilidade do processo se desenvolver sem que a prova conste do processo, porque a exibição ou posse do documento ou coisa, em geral, se dá quando o documento ou coisa não estão em posse de quem pretende utilizá-la, né? Ou está com a parte adversa, ou está com o terceiro. Então, pleiteando a parte, o manejo dessa decisão e o juiz indeferindo, ou havendo qual lhe deferindo ou indeferindo, né? Seja em qual sentido for, seja acolhimento ou rejeição, cabe agravo de instrumento. Pareceu aqui aos olhos do legislador que era um meio de prova mais sensível, um pouco, não tem maiores considerações além dessa para fazer. No inciso 7º, nós temos a previsão, trazer aqui o inciso 7º e o inciso 8º em conjunto. Vejam por quê. O inciso 7º prevê assim, que cabe agravo de instrumento em face das interlocutórias que versarem sobre a exclusão de litisconsorte. Ao passo que o inciso 8º prevê que cabe agravo de instrumento em face da decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio. Então vejam que essas hipóteses, elas se situam em torno do 113, parágrafo 1º do CPC. O artigo 113, parágrafo 1º do CPC é aquele que trata da limitação do litisconsórcio multitudinário. Limitação do litisconsórcio multitudinário. Quando se forma uma multidão no polo, no litisconsórcio. Deixa eu ver se eu pego aqui com os senhores. Vou lá no 113 pegar para recordar com os senhores. Somente no litisconsórcio facultativo, né? No litisconsórcio necessário, naturalmente, não seria admissível. Vejam lá. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução. Quando o número de litisconsorte, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores o seguinte, nesses casos, nessas hipóteses dos incisos 7º e 8º, o legislador ele adotou uma técnica diferente, né? Porque ele vem dizendo, no inciso 1º, tutela provisória, tanto pelo acolhimento quanto pela rejeição. No inciso 2º, mérito do processo, tanto pelo acolhimento quanto pela rejeição. Aqui ele tratou de dois incisos distintos pela mesma lógica. A parte pede a limitação, o juiz vai excluir litisconsorte. Cabe, porque excluiu. A parte pede a limitação, o juiz rejeita. Cabe agravo de instrumento, porque houve a rejeição. Inciso 8º. Parece que o legislador poderia ter utilizado apenas um dispositivo, apenas um inciso, mas não foi aqui, é uma opção legislativa, pouco importa. Não foi a técnica que ele resolveu adotar. Mas esses dois dispositivos, eles se associam, eles têm relação com o 113, parágrafo 1º, e a limitação do litisconsórcio multitudinário, um fenômeno que nós estudamos aqui no momento próprio. Vou ver aqui o inciso 8º, já vou ver ali o que o nosso querido Edilando nos trouxe, tá?
Deixa eu só pegar aqui o inciso 9º, porque tem a mesma lógica. E eu fecho esse raciocínio e vejo ali. Ó, cabe agravo de instrumento em face da admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Vejam que aqui no inciso 9º, o legislador voltou a tratar de ambas as hipóteses, né? Qualquer resultado, tanto da admissão quanto a inadmissão de intervenção de terceiros. Os senhores se lembram que as intervenções de terceiro, elas são reguladas no Código, começa lá pela assistência, né? Artigo 119, e vai até amicus curiae, artigo 138. Então, vai dos artigos 119 ao 138. As modalidades são assistência, tanto a simples quanto a litisconsorcial, denunciação da lide, chamamento ao processo, o IDPJ, que nós mencionamos ainda há pouco, aqui o legislador ele é até, de certo modo, incoerente, que tem um dispositivo apenas para a decisão do IDPJ, e depois ele trata do gênero, né, da intervenção de terceiro, o IDPJ, e, por fim, o amicus curiae. São as intervenções de terceiro tipicamente previstas nesses artigos que eu mencionei para os senhores. Aqui, tanto a admissão quanto a inadmissão do terceiro é cabível agravo de instrumento e não há maiores considerações para fazer também quanto a esse dispositivo. Deixa eu ver ali o que o meu colega me indagou, que aí eu respondo a ele e a gente continua. Pode dar um exemplo, deve ser do inciso 6º, né? Mas veja, exemplo do 1015, inciso 6º. Veja, Edilando, aí é uma questão muito mais afeita à matéria de prova, né? Que nós vimos lá em processo civil 1. Como eu lhes disse, esse inciso 6º, ele trata de um meio específico de prova, exibição ou posse de documento ou coisa. Você imagina que a parte pretende utilizar um contrato e o contrato está em posse da parte adversa. Porque, sei lá, o contrato foi minutado e naquele contrato específico as partes celebraram apenas uma via do contrato e não duas. E a parte está lá, né? E a parte autora não tem cópia desse contrato. O contrato está com o réu. Ou o contrato está com um terceiro. A parte alega isso em juízo. Excelência, para eu comprovar, o senhor precisa ver o contrato. E o contrato não está comigo. Eu não trouxe, é uma prova documental. Eu não trouxe porque não está comigo. Mas eu sei com quem está. Eu quero que o senhor determine que ele traga. É exibição de documento ou coisa. Pode ser um contrato, um documento, uma coisa. E o juiz pode determinar que a parte adversa, há um procedimento incidental ali, uma discussão incidental, vai ouvir a outra parte, se está com ela ou não, o juiz determina a entrega. E dessa decisão, cabe agravo de instrumento. É isso. Ok, Edilando? Ok? Show de bola, então. Beleza. Que bom. Vamos seguir. Parece que nunca vai acabar, mas... Pronto, já está acabando. Vamos, então, continuar, senhores, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Já estamos no inciso 10 do artigo 1015, e a redação fica assim, olha. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Bom, embargos à execução trata-se do mecanismo da via processual, do ato processual de defesa do executado. O executado é o sujeito passivo da execução, que os senhores verão no próximo período, em processo civil 4. Eu tenho que minimamente passar uma ideia aqui para vocês. Claro que eu não vou aprofundar ao ponto de esgotar a temática, mas eu vou passar noções gerais aqui para vocês. Então, os embargos à execução é a forma pela qual o executado exerce contraditório, se defende no processo autônomo de execução. Então, o que nós temos é um processo
autônomo de execução, iniciado por título executivo extrajudicial. Eu vou falando que dá. Mais do que isso, não tem muito como aprofundar muito, mas a ideia é essa. Estamos num processo autônomo de execução, iniciado por título executivo extrajudicial. Naturalmente, o sujeito passivo, o executado, pode se defender, e a defesa do executado se dá mediante embargos à execução ou embargos do executado. E essa via, os embargos à execução, estão previstos nos artigos, está previsto, na verdade, nos artigos 914 a 920 do CPC. E o artigo 919 do CPC prevê que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Assim como nós vimos aqui quanto aos recursos, artigo 995 quanto aos recursos. Os recursos não impedem a eficácia da decisão impugnada. Então, os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo. Mas a parte não pode obter por decisão judicial. É uma lógica parecida ali nos embargos. Os embargos não têm efeito suspensivo, os embargos à execução, tá? Não têm efeito suspensivo opeleges, automaticamente, pela sua oferta em juízo, pela sua oposição em juízo, não se paralisam os atos executivos. Não, eles não terão efeito suspensivo. Mas vejam que o parágrafo 1º prevê que o juiz pode conceder. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos. E aí traz os requisitos, que não nos compensa aqui analisar. Quando verificar os requisitos para concessão de tutela provisória, fumus boniuris, periculum in mora, e desde que a execução esteja garantida com penhora, depósito ou calção suficiente. Ok? Então é possível a concessão do efeito suspensivo por requerimento do embargante nos termos do artigo 919, parágrafo 1º. E aí, depois da concessão do efeito suspensivo, a outra parte pode chiar, a outra parte pode discutir incidentalmente, enfim, os outros parágrafos prevêem que a concessão de efeito suspensivo é uma modalidade de tutela provisória e ela pode ser naturalmente modificada ou revogada. Por isso que o 1015, no seu inciso 10, trata dessas hipóteses aqui, ó. Percebam, ele fala da concessão, 919, parágrafo 1º, modificação ou revogação, os parágrafos 2º e seguintes do 919. O mesmo juízo que concedeu o efeito suspensivo pode modificar para ampliar, pode modificar para reduzir o efeito suspensivo, como ele pode revogar. Pode dizer que não tem mais efeito suspensivo aos embargos. Pois bem, maiores considerações quanto aos embargos, os senhores verão na matéria específica. O que eu quero que os senhores percebam aqui é o seguinte: vejam que os embargos não têm efeito suspensivo. A parte vai pedir, portanto, 919, parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante. Então, quando o embargante requer a concessão de efeito suspensivo, o juiz pode conceder ou não conceder, Percebam que as hipóteses são concessão, modificação ou revogação. Mas percebam, a modificação somente se dá quando há concessão. Você só modifica o que existe, o que foi concedido. A mesma coisa quanto à revogação. A revogação somente se dá daquilo que foi concedido. Então, na primeira solicitação do embargante, apenas cabe agravo de instrumento, pelo texto da lei, da concessão, e não da não concessão. Ou seja, quando o embargante solicita o efeito suspensivo, só cabe do deferimento do efeito suspensivo, e não do indeferimento do efeito suspensivo. Acontece que o STJ concedeu uma interpretação extensiva a mais essa hipótese, dizendo o quê? Dizendo que também cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que indefere o efeito suspensivo
aos embargos, à execução. Porque aos olhos do STJ não faria sentido. A decisão que concede aqui revoga o efeito suspensivo. Aqui tira o efeito suspensivo. Seria impugnável por agravo, e aquela na qual o cara pede e não obtém, onde a urgência fica mais evidente, não seria cabível agravo de instrumento pelo texto da lei. Aos olhos do STJ, isso seria incongruente. E aí ele concedeu, por interpretação extensiva, nesse julgado aqui, ó, RESP 1.694.667, RESP 1694.667, da segunda turma do STJ. Ok? Essa é mais uma hipótese que tem que ter atenção, portanto, que não é apenas o que está escrito no texto da lei. Vamos seguindo. A próxima hipótese de cabimento que nós veremos do agravo de instrumento é aquela do artigo 1015, inciso 11. E a redação fica essa aqui, ó. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. Vejam, essa matéria de ônus da prova foi estudada lá em processo civil 1 também, tutela cognitiva, procedimento comum da tutela cognitiva. O ônus da prova ele é previsto no artigo 373. Nós temos um sistema híbrido de distribuição do ônus probatório. Nós temos um primeiro modelo estático que se encontra nos incisos 1º e 2º do artigo 373. Incumbe ao autor produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Incumbe ao réu produzir prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. Eu sempre digo para os alunos, quem alega tem que provar. Quem alega tem que provar. Essa é a regra quanto à produção das provas no sistema estático. E no outro modelo, é um modelo dinâmico de produção da prova. Esse modelo dinâmico de produção de prova é o que consta do parágrafo 1º desse artigo 373. Por que dinâmico? Porque ele trabalha com uma inversão do ônus da prova. Então ele inverte aquela regra lá. Ele deixa de ser um sistema estático. Então aquele que deveria provar não vai precisar, e aquele que não deveria provar será atribuído o ônus de julgar, de produzir prova. Agora, acontece que, resolvendo já uma celeuma antiga, uma discussão antiga a respeito se essa inversão do ônus da prova seria uma regra de julgamento, a ponto que poderia ser apenas tratado no ato do julgamento, ou se seria uma regra de procedimento ou uma regra de instrução, e foi nesse sentido que caminhou a jurisprudência do STJ. Então, a inversão do ônus da prova é uma regra, é tida como uma regra de procedimento, uma regra de instrução. É nesse sentido que prevê o artigo 357, inciso 3º do CPC. Então, se os senhores forem ao artigo 357, no inciso 3º, os senhores verão que, quando do saneamento do processo, na decisão de organização do processo, melhor dizendo, incumbe ao juiz definir a distribuição do ônus da prova, observado o que dispõe o artigo 373. O juiz pode inverter o ônus da prova? Pode, mas ele faz isso por uma decisão interlocutória, para que ele possa atribuir à outra parte o tempo suficiente para se desincumbir do ônus de produzir a prova. Então, é uma decisão interlocutória, não pode vir na sentença, é o entendimento que prevalece, e cabe agravo de instrumento em face da decisão que redistribui
o ônus da prova. O artigo 1015, no inciso 12, quer dizer, o inciso 12, ele foi vetado, ele se referia ao artigo 333, metade de uma besta, né? Metade de 666, o artigo 333, que também foi vetado. E esse artigo 333, ele tratava da conversão da ação individual em coletiva. A presidenta da República, à época, achou por bem não avançar isso, a Casa Civil da Presidência da República achou por bem não aprovar isso, e aí, como caiu por terra o 333, caiu também o 1015, inciso 12, que dizia respeito à decisão do 333. Por fim, nós temos a previsão, por fim não, tem dois tópicos ainda. Nós temos a previsão do inciso 13 do artigo 1015, que prevê o cabimento do agravo de instrumento em outros casos expressamente referidos em lei. E aí nós temos, a título de exemplo, claro que eu não vou aqui esgotar as hipóteses, mas outros casos previstos em lei. Eu vou começar com outras previsões do CPC, tá? Artigo 354, parágrafo único do CPC, que foi até o caso que fez com que a Luana nos indagasse mais cedo. Uma outra hipótese, o artigo 1037, parágrafo 13, inciso 1º, também do CPC. Uma outra hipótese, o artigo 1027, parágrafo 1º do CPC. Um quarto exemplo, nós mencionamos em algum momento, já não sei mais lhes precisar qual momento, mas o artigo 100 da Lei 11.101 de 2005, que é a nossa digníssima Lei de Falência. Um quinto exemplo, o artigo 17, parágrafo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92, de improbidade administrativa. Outro exemplo, vou parar nesse aqui. O artigo 19, parágrafo 1º, artigo 19, parágrafo 1º, da Lei de Ação Civil Pública. Não, da Lei de Ação Popular. Lei 4717 de 65. É a Lei de Ação Popular, mas o que acontece é que prevalece um entendimento na doutrina e na jurisprudência que a Lei da Ação Popular, nesse dispositivo 19, parágrafo 1º, ela conta com uma aplicação subsidiária a todo o microsistema dos processos coletivos. Ok? Pois bem. Então, vistos aí os incisos do artigo 1015. Deixa eu matar aqui com os senhores mais dois pontos que faltam para a gente encerrar. Vejam. Nós terminamos o estudo dos incisos do artigo 1015, e esse inciso 13 faz menção ainda a outros casos previstos em lei, e eu trouxe alguns exemplos aqui, os principais exemplos, até dos que eu encontrei mesmo. Tá? O parágrafo único do artigo 1015, que aí a gente esgota o estudo normativo, vamos assim dizer, né, de uma previsão em lei, ele prevê o seguinte, artigo 1015, parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Os senhores têm que ter em mente aqui o seguinte, isso está no parágrafo único e não em um dos incisos, por quê? Porque muda a lógica. O legislador colocou no parágrafo único de propósito. Aqui no parágrafo único, a lógica é que toda decisão interlocutória nesses procedimentos são agraváveis de instrumento. Nós vimos que a lógica no sistema processual passou a ser que não são todas as decisões que são agraváveis, apenas as decisões que contam com previsão expressa em lei, seja no 1015, seja em outra lei, como prevê ali o 1015, inciso 3º, inciso 13, 1015, inciso 13. Então, se tiver previsão expressa, cabe agravo de instrumento, você tem que agravar imediatamente.
Se não tiver, 1009, parágrafo 1º. Você vai em preliminar de apelação impugnar aquela interlocutória. Isso nos procedimentos de modo geral, salvo nesses procedimentos do parágrafo único. Quais procedimentos? Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. Então, os 3 primeiros exemplos, liquidação de sentença, cumprimento de sentença e processo de execução, se associam à ideia de execução. São fases executivas, são processo de execução. Os senhores verão no próximo período. E o processo de inventário e partilha, ele tem natureza cognitiva, mas esses 4 procedimentos, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo autônomo de execução e inventário e partilha, eles têm uma característica peculiar. Por isso que inverte a lógica. E toda a interlocutória neles são agraváveis de imediato. Qual é a característica peculiar? Nesses procedimentos, a interlocutória é mais importante que a sentença. Nesses procedimentos, a sentença só tem como finalidade encerrar o procedimento e falar assim, ó, tudo que deveria ter sido feito foi feito, o procedimento foi cumprido, tenho nada mais para dizer, acabou. A sentença na execução, em geral, é um parágrafo. Cumprida a obrigação, põe o fim ao processo. Sentença. E o mais importante na execução é discutir, por exemplo, se o judicial é válido, se não é, se o juízo é competente, se não é, discutir se o bem é penhorável, se não é, se houve questão de vícios graves na expropriação ou não teve. Então, no curso do procedimento, acontecem questões mais importantes até do que na sentença. Então, o legislador aqui percebeu que era melhor inverter a regra quanto a esses, não a todos, quanto a esses procedimentos pontuais. Porque há uma lógica de que as decisões interlocutórias são muito importantes. E aí, para fechar, meus amigos, nós temos que estudar aqui o seguinte. Percebam que nós temos várias hipóteses nos incisos do artigo 1015 que o STJ ele veio a conceder interpretação extensiva. Então, era de um jeito, apenas a convenção de arbitragem, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Aí ele viu ali também incluída todas as hipóteses de decisão a respeito de definição de competência do juízo. Era apenas sobre concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo nos embargos à execução. E ele incluiu ali também a decisão que inadmite. Nós vimos as hipóteses aqui. Ele foi paulatinamente concedendo uma interpretação extensiva. E aí acabou que no final do ano passado, está aí completando já um ano, na verdade acho que tem mais até do que um ano, o STJ, ele defendeu, então estamos voltando a falar do STJ, ele defendeu uma tese meio louca, eu vou até colocar entre aspas, porque não faz nem muito sentido colocar essas duas palavras lado a lado, que é a tese da taxatividade mitigada. A tese da taxatividade mitigada. Foi por meio do julgamento dos recursos especiais 1.696.396 e também do RESP 1.704.520 que o STJ julgou. Esses recursos foram julgados em conjunto e aí se definiu essa tese da taxatividade mitigada. Depois de várias interpretações extensivas, significa a taxatividade mitigada que, em que pese o rol do 1015 ser taxativo, só se pode agravar nessas hipóteses taxativamente previstas em lei, não apenas no 1015, né, mas taxativamente previstas em lei, que o inciso 13 faz lá menção a outros casos expressamente previstos em lei. Então, há uma taxatividade, mas é uma taxatividade mitigada. Porque se no caso concreto ficar demonstrado que há uma urgência, e
e essa urgência decorre da inutilidade, da impugnação, da interlocutória, apenas no final, do procedimento, então, sempre que ficar demonstrado pelo recorrente que a questão é urgente e que essa urgência decorre de que, se nada for feito naquele momento, diante da decisão, e deixar para recorrer apenas no final, quando a preliminar da apelação, quando sobrevier a sentença, vai ser inútil, não vai adiantar mais de nada, será possível interpor agravo de instrumento. Percebam que, com essa tese do STJ, que acaba que diz, não diz nada, fragiliza muito o sentido e a lógica que eu venho lhes passando, que o legislador tentou reduzir a impugnabilidade, a impugnação das decisões interlocutórias, para que os processos pudessem avançar e você apenas recorresse tudo de uma vez ao final. O STJ, por meio dessa decisão, e é que prevalece por hora, ele trouxe, portanto, uma substancial, uma significativa modificação nessa estrutura, nessa sistemática de impugnação por meio do agravo de instrumento das decisões interlocutórias, diametralmente oposto do que aquilo que o legislador idealizou, cogitou. Por meio a prevalecer e a se manter essa tese da taxatividade mitigada do STJ, que é o que vem se mantendo, o agravo de instrumento ele deixa de ter um caráter excepcional de taxatividade e passa mesmo a ser regra, porque o cabimento seria aberto, em que pese o STJ tenha tentado disfarçar, dizendo que há uma taxatividade, mas aquele termo mitigada mata a taxatividade, né? Há uma incompatibilidade mesmo, por isso que eu botei entre aspas. Há uma incoerência. Ou é taxativo ou é mitigado. Não pode ser taxativo e mitigado ao mesmo tempo. O que o STJ fez, na verdade, foi trazer um rol aberto de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não estariam submetidos e restritos às hipóteses taxativamente previstas em lei pelo legislador. Ele foi colocando o STJ a manga de fora de pouquinho em pouquinho, e ao final acabou que ele se sentiu confortável para defender essa tese um tanto quanto controvertida da taxatividade mitigada. Ok? Bom, então, sobre o agravo de instrumento, era isso que tínhamos para falar. Vamos avançar. Eu indago antes aos senhores, na verdade, se tem alguma dúvida. Vamos avançar, tem bastante coisa para que nós possamos ver ainda. Está me matando a coluna. Foi? Ou ninguém falou nada? Eu vou seguir aqui também. Aquilo, né? Temos honrosos 3 pessoas apenas. Maravilha. Uma ótima turma. Uma turma muito boa. Vamos seguir. Valeu, Raquel. Beleza, então. Vamos seguir. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E o próximo tópico, o próximo recurso que nós veremos é o agravo interno. O agravo interno, ele tem a regulamentação prevista no artigo 1021 do CPC. Nós abordaremos. Não vamos concluir hoje, mas vamos deixar meio caminho andado. E tem também hipótese de cabimento do agravo interno nos artigos 1030, parágrafo 2º, e 1035, parágrafo 7º do CPC. Vamos começar. Ali está 1021, parágrafo 2º, me perdoem, vou corrigir aqui. É 1030. Eu acabei reproduzindo de cima. Então, é 1030, parágrafo 2º. O 1021 é onde nós começaremos, é a hipótese de cabimento, essencialmente, é a regra do 1021.
1030, parágrafo 2º, 1035, parágrafo 7º, são hipóteses mais específicas, nós abordaremos adiante. Primeiro tópico que eu quero ver com os senhores sobre o agravo de instrumento, o agravo interno, me perdoem. O primeiro tópico sobre o agravo interno é o cabimento. Vamos tratar, então, sobre o cabimento do agravo interno. E é o seguinte, houve uma ampliação do cabimento do agravo interno no Código de 2015 em relação ao Código de 73. Deixa eu ver como é que para ser um objetivo, depois a gente vê como é que era. Tá? No Código de 2015, é cabível o agravo interno em face de qualquer decisão monocrática do relator. Qualquer decisão monocrática do relator. Eu já volto a essa ideia de decisão monocrática do relator, por que é cabível o agravo interno, eu já volto a esse aspecto. Eu quero tratar aqui, inicialmente com os senhores, nisso que eu falei, nessa ampliação do cabimento, especialmente em comparação ao que constava no CPC de 73. Porque lá no sistema processual revogado, não era toda a decisão do relator que era impugnável por agravo interno. Mas a decisão não é assim, já vimos que é toda, mas era no sistema de 73 a decisão monocrática do relator que negasse seguimento ao recurso ou a que desse provimento ao recurso. Então, a decisão que fizesse com que o recurso avançasse não era impugnável por agravo de instrumento. A decisão de admissibilidade do recurso não era impugnável por agravo de instrumento. Apenas a que negasse seguimento, apenas a que inadmitisse o recurso. E a decisão que negasse provimento não era admissível o agravo interno, porque somente admitia-se o agravo interno da decisão que desse provimento ao recurso, que desse procedência, ao julgamento dos pedidos do recurso. Então, no Código de 73, não era toda a decisão interlocutória que era do relator, toda a decisão interlocutória monocrática do relator que era impugnável por agravo interno. Apenas algumas. A que negasse seguimento ao recurso e a que desse provimento ao recurso. Mas e as demais? As demais decisões monocráticas do relator, elas não poderiam ficar irrecorríveis, por conta de algo que nós veremos a seguir. Mas no código anterior, como o agravo interno era cabível naquelas hipóteses, nós tínhamos o que se chamava de agravinho, ou agravo regimental, que era, portanto, o cabimento de recurso de agravo, outro agravo, um outro recurso, o cabimento de um outro recurso de agravo, nas hipóteses não abrangidas no CPC de 73, para devolver ao colegiado o conhecimento da matéria. Então, era um sistema que era meio louco, assim, meio, vamos dizer, meio anacrônico. Também se chamava de agravo inominado. Agravinho, agravo regimental, agravo inominado, era como se costumava chamar. O mais comum era agravinho. Chamava-se de forma até pejorativa e um pouco carinhosa o agravinho. Era o agravo previsto nos regimentos internos e não no CPC de 73. E o Código de 2015, portanto, veio a resolver essa questão. Porque cabe agravo interno em face de qualquer decisão monocrática do relator. E aí, como eu lhes disse, vamos explicar o porquê. Por que tem que caber um recurso? E é nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do STF. Por que tem que caber um recurso? Porque nós vimos que o juízo natural no tribunal é o colegiado. A regra é a colegialidade. A atuação monocrática do relator, ela se dá como uma questão de efetividade, mas a efetividade ela não pode ferir de morte garantias fundamentais, como o contraditório da parte. Então, o STF somente admite
que os relatores possam julgar monocraticamente, se for cabível um agravo, um recurso que é o agravo, para devolver ao colegiado o conhecimento da decisão dele. Porque aqui o que acontece é o seguinte, o relator, ele atua por delegação de competência do colegiado. O juízo natural, a competência é do colegiado. E o relator atua por uma questão de efetividade, de racionalização do serviço, por delegação de competência do colegiado. E o STF tem decisão já de bastante tempo de só admitir esse sistema de atuação monocrática do relator se as decisões proferidas por ele pudessem ser impugnadas para que se devolvesse a matéria ao colegiado. Tá? Então, daí o cabimento do agravo interno previsto no artigo 1021. Nesse sentido, portanto, vejam o que prevê o caput do artigo 21. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas quanto ao processamento as regras do regimento interno do tribunal. Ok? Vejam, algumas decisões são proferidas de modo monocrático. Então, algumas decisões são proferidas monocraticamente pelo presidente do tribunal. Algumas decisões previstas em algumas leis são proferidas pelo presidente do tribunal. Como nós veremos aqui, um grande exemplo, a admissibilidade dos recursos para o STF. É o presidente do tribunal, presidente ou vice-presidente, já te dou a palavra, Raquel, é o presidente ou vice-presidente do tribunal local quem vai se pronunciar sobre a admissibilidade dos recursos para o Tribunal Superior. E aí, em relação a esses casos, nós temos lá o cabimento de um recurso específico, inclusive, que é o agravo em recurso especial, o agravo em recurso extraordinário, do artigo 1042, é o ARI ou o ARESP, como nós veremos aqui. Um outro exemplo é o que consta do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança. Esse artigo 15 prevê o incidente de suspensão de segurança. E por que eu estou falando disso? Eu quero lembrar aos senhores algo que nós já vimos aqui, que é o que prevê o artigo 1070 do CPC, quanto ao cabimento e ao prazo de 15 dias. Olha, 1070, foi lá para os atos das disposições finais e transitórias, né? É de 15 dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Porque a decisão monocrática proferida pelo tribunal, pelo presidente do tribunal, não é o presidente do tribunal, não é relator de um recurso, né? Não é relator de uma ação. Então, nesses casos, vai caber o recurso específico, um agravo específico. O ARI, por exemplo, é o agravo em recurso extraordinário. O ARESP é o agravo em recurso especial. No artigo 15, nós temos o incidente de mandato de segurança, incidente de segurança, incidente de suspensão de segurança, me perdoe. O prazo vai ser de 15 dias, ok? E aí, só para fechar, já vou dar a palavra para a Raquel. O 1021 prevê que as regras de processamento vão se dar mediante estação do regimento interno do tribunal. O CPC não se ocupa dessa questão de processamento, vai ouvir um, vai ouvir o outro, isso é regra de como isso vai se dar, a regra do regimento interno do tribunal. E vejam que não há regra expressa no CPC quanto à dispensa de preparo no agravo interno. Essa era uma discussão que tinha. Então, não há
no CPC, regra expressa sobre dispensa de preparo no agravo interno. O que eu estou dizendo? Porque é possível que norma de organização judiciária, código tributário estadual, venham a cobrar taxa judiciária, venham a cobrar preparo desse recurso. Ok? Bom, então, essa é uma pequena apresentação sobre o agravo interno. Deixa eu passar a palavra agora para a digníssima Raquel. Diga aí, querida. Tá me ouvindo, professor? Tô sim. Então, me surgiu uma dúvida, até mesmo na hora que eu estava fazendo a sua prova, a respeito do artigo 1011, que fala sobre o recurso de apelação, que será decidido, no inciso 1, será decidido monocraticamente pelo relator. E aí volta lá, faz menção também ao artigo 932. Aí, como o senhor agora falou no agravo interno sobre decisão monocrática, meio que me embaralhou. Desculpa se é uma pergunta que não tem nada a ver, se um não tem nada a ver com o outro, mas eu acabei ficando meio confusa. Não, claro que tem tudo a ver, mas na verdade você não está com uma dúvida específica, você quer entender melhor essa sistemática, é isso? Exatamente, isso. Eu não sei se caberia, depois da decisão monocrática dessa questão que fala o 1011, um agravo interno. Eu fiquei sem entender isso aí. Cabe agravo interno. Porque, veja, os processos chegam no tribunal, né, no tribunal aqui intermediário, Tribunal de Justiça, ou por uma apelação em face de uma sentença, ou por um agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória. Ok? Estamos juntos? Ok. Nesses dois casos, tanto num quanto em outro, o relator pode julgar sozinho, monocraticamente. Em qualquer recurso, o relator pode julgar monocraticamente. Nós estudamos lá atrás isso. 932, incisos 3º, 4º e 5º. Isso. Então, quando o relator, sozinho, profere uma decisão monocraticamente, com base, vou chutar aqui, 932, inciso 4º, em um agravo de instrumento, cabe um outro recurso, que é o agravo interno no agravo de instrumento. Essa era a minha dúvida, se caberia um recurso em cima do recurso. Cabe, assim como coube um recurso na ação. Certo. Na ação originária. E assim os senhores vão vendo. A sua dúvida é normal, tá? É corriqueira. É porque falta prática. Os senhores vão vendo que os recursos vão se avolumando. Então vamos ficar nesse nosso exemplo aqui. Foi interposta uma apelação, o relator julgou monocraticamente. Nosso escritório perdeu. A gente quer levar para o colegiado. A gente acha que no colegiado a gente tem chance de ganhar. Como é que a gente leva para o colegiado? Agravo interno. Nós vamos interpor o agravo interno na apelação. E vai para o colegiado. Aí o colegiado vai julgar. Aí, para ter graça, para continuar o meu exemplo, o que eu vou dizer? Nós perdemos no colegiado. Nós perdemos na Câmara. Ok? Uhum. Vai ser cabível recurso especial para o STJ. Aí nós vamos interpor recurso especial depois do agravo interno. Perfeito. Os processos, e aí por aí vai. Vai cabendo vários. E aí, olha só. Então vamos continuar. Eu interpus, e provavelmente daqui eu vou até encerrar. Não compensa, vai ter um ponto novo aqui. Tem tanto tempo que eu não tenho nem participação assim, que vão até aproveitar. Foi interposto um recurso especial. A gente foi lá para o STJ. Chegou no STJ, conseguimos chegar para o STJ, que é uma coisa rara. Chegou no STJ, o relator julgou sozinho. O que nós vamos fazer? Agravo interno no STJ. Para devolver para o colegiado. Sempre que o relator julgar sozinho, cabe agravo interno em qualquer tribunal, não é só no tribunal aqui do Rio. Então, no nosso exemplo aqui, coube um agravo interno na apelação e vai caber um agravo interno no recurso especial lá em cima. Como pode caber um agravo interno no recurso extraordinário no STF. Entendi. Então, em qualquer fase de recurso, pode entrar. Em qualquer tribunal, em qualquer decisão monocrática do relator.
Beleza, beleza, perfeito, então. Obrigada, professor. Valeu mesmo. Obrigada. Vamos até ficando por aqui. Falta 10 minutos e os tópicos que me faltam falar, não vou terminar em 10 minutos. Eu vou anotar aqui, a gente continua. A gente, na próxima aula, mata agravo interno e embargos de declaração. Ok? Ok. Um grande abraço para vocês aí. Obrigada, professor. Boa semana. Boa noite. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Kícia. Valeu, Edilando. Me despedir de vocês também. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vou encerrar aqui a gravação.